Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. E hoje a gente vai falar sobre tecnologia inverter, tá certo? Eu sempre recebo muitas dúvidas sobre compressores inverter, tanto dos meus alunos, dos meus alunos nem tanto assim, porque eles já têm acesso ao módulo inverter dentro do curso, mas principalmente dos inscritos do canal, tá certo? E hoje eu resolvi pescar algumas perguntas, tá? Peguei 5 perguntas que eu achei bem legal sobre tecnologia inverter, como testar, o que pode dar defeito, etc, etc. E eu vou fazer a primeira parte, tá bom? Escolhi 5 perguntas. Eu tenho um monte de perguntas, para mais de 20 aqui, tá? Escolhi 5, vou fazer essa primeira parte. Se você gostar do conteúdo, se você quiser saber mais sobre tecnologia inverter, você coloca aí nos comentários, tá bom? Que aí eu faço parte 1, parte 2, parte 3 e assim até a gente zerar essas dúvidas. Beleza? Bom, vamos então para a primeira pergunta. Então vamos lá. Primeira pergunta: posso ligar um compressor inverter direto da tomada? Não, não pode. Tá legal? O compressor inverter, se você for fazer aquele teste que a gente faz nos compressores on-off, certo? On-off são os compressores convencionais, tá legal? Que a gente já está acostumado a mexer. Se você for fazer aquele mesmo teste, você vai queimar o compressor, tá bom? Ele é completamente diferente, tá? E você não pode fazer ligação direta, tá bom? Aí nas próximas perguntas eu vou dizendo como é que faz teste, etc. Vamos ver se a gente chega lá. Então, primeira coisa, não testa da mesma forma que você testa um compressor on-off. Não pode ligar direto na tomada, senão você vai queimar o compressor. Então, a próxima pergunta: como testar um compressor inverter? Bom, existe a forma correta, que é utilizando um testador, tá bom? Como esse, por exemplo. Existem alguns modelos, esse é um deles. Esse é o que eu tenho, esse é o que eu ensino, inclusive, nas minhas aulas. Tá legal? Então você precisa de um testador. Mas digamos, você não tem um testador ainda, o que é que dá para você fazer? Porque pelo menos você já descarta uma possibilidade, tá bom? Eu disse para você que não dá para ligar um compressor, não pode ligar, tentar, né, na pergunta anterior, não pode tentar fazer o compressor partir daquele jeito que a gente fazia nos compressores on-off. E por que eu disse isso? Porque eles são muito, muito parecidos, são iguaizinhos na realidade. Ó, esse daqui é um compressor inverter, ok? Ó, e você vê que ele tem os mesmos 3 pinos. Deixa eu tirar a pergunta daqui para ficar mais fácil você ver, ó. Ele tem os mesmos 3 pinos que um compressor on-off tem. Igualzinho, sem tirar nem pôr. A diferença é que o on-off, esse de cima aqui no caso seria o comum, e esses de baixo seria auxiliar e marcha, correto? Mas na questão dos inverter, não. A gente chama de UVW, tá bom? O VW é uma sigla, certo? Que a gente usa para algo trifásico. Esse tipo de compressor, ele é trifásico, certo? A placa inversora transforma a energia que entra, a eletricidade que entra, em 3 fases, ok? Então aqui, por exemplo, se fosse um compressor on-off, você ia testar a resistência entre o comum e o marcha, entre o comum e o auxiliar, e vai dar resistências diferentes. No caso do inverter, a resistência entre todos os pinos é igual, é exatamente a mesma, tá bom? Então, é uma coisa que você pode fazer. Então, você pega um compressor inverter. Só uma coisa, antes que eu me esqueça. Essa lógica não se aplica aos compressores da LG. Tá? Os compressores da LG são completamente diferentes, é outra tecnologia, tá bom? Ele também é uma tecnologia de velocidade variável, mas não se aplica essa lógica que eu estou passando para vocês, tá?
Essa lógica se aplica para todos os outros compressores inverter, pelo menos aos que eu conheço, tá? Que são fabricados aí no mundo. Então você vai testar, ele tem que dar a mesma resistência entre todos os pinos. Você vai trocando entre os pinos e ele vai dar a mesma resistência, porque ele vai ter 3 enrolamentos dentro dele e os 3 são exatamente iguais. Ok? Então, é um teste que você faz. Se de repente no teste um desses enrolamentos está diferente, certo? A resistência dele está dando diferente ou está aberta, então esse compressor já está ruim. É um teste que você pode fazer. E outro é fuga de corrente também. Você escolhe qualquer um dos pinos e coloca na carcaça, certo? E testa também a continuidade. Se der fuga de corrente, se der continuidade com a carcaça, também pode descartar esse compressor que está estragado. Então, é o que você consegue fazer enquanto você não tem um testador. O certo mesmo é com o testador. O testador, ó, ele vem com essa pecinha aqui, tá? Ó, vem com esses 3 fios, é o UVW que eu falei para vocês, certo? Que são as três fases, digamos assim, vou falar de uma forma bem tosca, tá? As 3 fases de um compressor trifásico, como é o caso. Certo? A gente chama de UVW. Então você conecta, com isso daqui fica muito mais fácil. Você conecta no compressor, correto? E aí você sabe se o compressor está funcionando ou não, porque esse daqui você liga na tomada. Ó, essa ponta aqui você liga na tomada. E aqui você controla a velocidade do compressor. Mas de qualquer jeito, mesmo que você tenha um desse daqui, antes de conectar o seu testador no compressor, faz aquele teste também, tá certo? Porque às vezes esse compressor pode estar em curto e pode danificar o testador. Então, de qualquer jeito, antes de colocar o testador, faz o teste também. Tá legal? Inclusive, esse testador é bem legal, porque ele serve para testar a placa também, certo? Você consegue... aliás, é esse daqui, ó. Com isso daqui você conecta na placa inversora, você consegue testar ela também. Ele é bem legal. Além disso, ele vem com alguns outros testes aqui, ó. Testar ventilador de 12 volts, sabe? O cooler de 12 volts, você consegue testar. Você consegue testar damper eletrônico também. E você consegue testar válvula. Por exemplo, válvula de side by side, sabe? Aquela válvula que alterna o fluido refrigerante que está indo ou para o evaporador do refrigerador ou do freezer. Então ele é bem completo. Eu estou deixando, inclusive, o link desse controlador aqui na descrição. Cara, eu aconselho muito você que está levando a sério a refrigeração a adquirir um bichinho desse, tá bom? E recomendo muito também. Então chegou aquela hora de eu fazer o meu jabá. E o jabá é o seguinte, é um convite que eu quero fazer para você que quer aprender refrigeração, certo? Aqui no portal, refrigeração, a gente tem o curso também de máquina de lavar, controladores digitais, tá ok? O link do meu site está aqui na descrição, entra lá, lá tem todos os cursos, tem todos os combos que a gente disponibiliza, certo? E você vai se tornar um profissional, mesmo que você não saiba nada, certo? A proposta do meu curso é transformar os meus alunos em profissionais altamente qualificados. Como eu disse, mesmo que você não saiba nada, à medida que você vai assistindo às aulas, você vai evoluindo, 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 até que você se tornar um profissional altamente qualificado. Tá certo? E você que já é técnico, tá certo? Que leva realmente refrigeração a sério e sente que precisa se aperfeiçoar, se aprimorar, se atualizar, é para você também, tá bom? Inclusive, todas as aulas aí de tecnologia inverter, para você que já está preocupado e com razão, porque tecnologia inverter é o futuro. Quem não dominar a tecnologia inverter vai ficar para trás, tá bom? E outra coisa, a gente também tem o curso de controlador digital. O técnico de refrigeração que domina o controlador digital, ele está em um outro patamar, tá certo? Quantas vezes você, técnico de refrigeração, você chega para fazer um orçamento quando você se depara com um equipamento que tem o controlador digital e você não faz a mínima ideia de como mexer, como programar. Cara, é um outro patamar.
não é complicado, principalmente do jeito que eu ensino, você aprende rapidamente e já começa aí a ganhar dinheiro, tá? Então, vem dar aquela virada de chave na sua vida profissional, vem para o portal. Links na descrição, até rimou. Não pensei nisso, tá bom? É que é um poeta por natureza. Vamos lá, vamos continuar então. Vamos para a próxima pergunta. Bom, e a próxima pergunta: dá para substituir um compressor inverter por convencional? Bom, dá, mas a pergunta certa não é essa. A pergunta certa deveria ser: eu devo substituir um compressor inverter por convencional? Por quê? Porque não deve, tá certo? Primeiro, vamos lá, por que que o seu cliente comprou uma geladeira inverter? Porque provavelmente ele descobriu que tecnologia inverter vai economizar energia para ele, certo? O principal motivo é esse, tá? O principal fator que a tecnologia inverter está vindo para o mercado é eficiência energética. Ela gasta muito, muito menos. Eu não sei se você sabe, um dos equipamentos dentro de uma casa que mais gastam energia é a geladeira, certo? Aí alguém pode falar, o chuveiro. Sim, chuveiro gasta, mas o chuveiro, você usa ele, digamos, quanto tempo você leva no banho? Você leva, sei lá, 15 minutos no banho, 10 minutos. Eu recomendo até que você tome banho um pouco mais rápido para economizar mais. Mas, bom, não é sobre isso que a gente está falando. O chuveiro você usa por alguns minutos por dia, correto? A geladeira está ligada 24 horas por dia, correto? Então, por isso ela é considerada um dos eletrodomésticos que mais gasta numa casa. Então, se você consegue diminuir o consumo de energia, por exemplo, em 30%, né, como é o caso de alguns modelos inverter, que proporcionalmente pelo tamanho consegue fazer isso, não faz sentido agora você chegar e trocar, colocar um compressor on-off em uma geladeira inverter. Primeiro, as geladeiras inverter, por enquanto, isso daí vai mudar, tá certo? Porque a partir dos próximos anos, e isso daí que eu estou falando já é ano que vem e tudo, existem intenções, né, do governo, já inclusive leis mesmo, que estão obrigando as fábricas a reduzir consumo, né, aumentar a eficiência energética das geladeiras. Então, o que vai dominar no mundo, no Brasil, né? No mundo já está, em muitos lugares é só tecnologia inverter. Aqui no Brasil é agora que está chegando, tá bom? Como sempre, às vezes demora um pouco mais para as coisas acontecerem aqui, tem que ser por força de lei. Então, vai ser o que tem, aí os preços começam a baixar, mas o seu cliente provavelmente ele já pagou um pouco mais caro para poder ter as vantagens da tecnologia inverter, tá? E eu estou falando de eficiência energética, mas tem muitas outras coisas, tá legal? Conserva melhor os alimentos por diversos fatores, a refrigeração inverter conserva melhor. Então, quando você chega e transforma uma inverter em on-off, você está andando para trás. É mais ou menos como você ter um carro, certo? E você fala, e se ao invés do carro eu tirar o motor do carro e colocar um cavalo? Transformar o meu carro em uma carroça. Faz sentido isso para você? Não faz, né? É mais ou menos a mesma coisa a galera que transforma a geladeira inverter em on-off. Tá bom? É sério mesmo. Nesse ponto, eu vou ser bem radical aí. E tem uma galera na internet, se você digitar aí como transformar uma geladeira inverter em on-off, você vai encontrar gente ensinando, tá bom? Mas não faz o menor sentido, certo? A tecnologia está evoluindo, eu não posso voltar atrás. Legal? E aí? Tá gostando? Ó, já foram 3 perguntas, eu prometi 5, não é isso? Vamos lá, vamos para 5. Mas, ó, se estiver gostando, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Deixa alguma pergunta, tem alguma dúvida sobre inverter? Alguma dúvida que eu não falei ainda? Coloca aí nos comentários, tá bom?
não deixa de ativar as notificações. Assim você fica sabendo quando a gente colocar uma continuação desse vídeo. Pode ser até amanhã, tá bom? Se tiver bastante comentário, eu já solto amanhã mesmo, segunda parte desse vídeo. Na sequência, depende do dia que você estiver assistindo, já tá até no ar a segunda parte. Beleza, vamos para a próxima? Próxima pergunta, compressor inverter trabalha com relé? Não. Na realidade, a gente volta para aquela primeira pergunta, né, que eu disse que não dá para testar um compressor inverter da mesma forma que você testava um compressor on-off. Então, baseado naquela mesma resposta que eu dei, não trabalha com relé. Tá certo? O compressor inverter, ele já vem com um conector como esse, certo? Deixa eu até pegar uma placa inverter, aliás, uma placa inversora, para você ver. Deixa eu pausar aqui. Pronto, eu dei uma pausada para pegar uma placa inversora aqui para mostrar para vocês. Inclusive, essa placa inversora pertence a esse compressor que eu mostrei agora há pouco para você. Bom, nesse caso aqui, tem algumas placas inversoras que ela vem com o cabo UVW igual aquele que eu mostrei. E tem essas daqui, ela tem o cabo UVW, só que ela já encaixa direto na carcaça. E aí essa carcaça a gente já encaixa no compressor, certo? Aí ela vai fazer a conexão UVW no compressor. Então não usa relé, tá certo? É outra tecnologia, é outra forma, certo? O relé ele serve simplesmente para dar aquela partida e aí fica só um enrolamento funcionando depois que dá a partida, no convencional, certo? Já no inverse, as 3 bobinas elas são energizadas, certo? Numa frequência, e é justamente essa frequência que faz variar a frequência, ela faz variar a velocidade do compressor, ok? Então, não usa relé, tá bom? Não vai colocar um relé no compressor, que é a mesma coisa que eu falei, de ligar direto. Se você colocar um relé e energizar o relé, vai queimar o compressor também. Tá bom? Então, vamos aí para a nossa última pergunta. Só que antes da gente ir para a nossa última pergunta, deixa eu falar dos parceiros do portal, tá bom? Brasweld desenvolve produtos para refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamento, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld em uma loja de refrigeração pertinho de você. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício. Ferramentas como o engate rápido, alicate locking, sacadores de mecanismo e muito mais. Ferramentas que você nem sabe que existe e que fazem muita falta na sua maleta. Beleza? Da mesma forma, procure os produtos da Elite nas boas casas do ramo de refrigeração, máquina de lavar e ar-condicionado. Tem ferramentas para todas essas áreas. E, finalmente, porém não menos importante, Friopar. Friopar é uma proposta, é a sua loja de confiança, certo? Inclusive, a Friopar disponibiliza o WhatsApp, que você conversa direto com o vendedor. E é o seguinte, eu recebi um WhatsApp deles anteontem, essa semana. Recebi um WhatsApp deles dizendo o seguinte, eles estão dando desconto, tá certo? Porque se você entrar pelo site, você vai ter o preço normal, preço que já é muito baixo no site, mas você ligando direto, né, pelo WhatsApp, conversando com o vendedor, estão prometendo lá uns preços promocionais especiais. E se você disser que veio através do Portal Refrigeração, olha, foi o Ricardo do Portal Refrigeração que mandou. Melhor ainda, você vai ter um atendimento VIP e eles prometem entregar em todo o Brasil. Então,
preço bom, atendimento personalizado com o vendedor, tá certo? É bomba de vácuo, é gás, é tudo para refrigeração, compressores. Então você vai fazer o seguinte, salva esse WhatsApp, legal? Salva o WhatsApp. Inclusive está no link, se você não quiser anotar, não tiver a caneta para anotar agora, tem o link aqui embaixo, é só você clicar no link e já vai abrir o WhatsApp para você, você não precisa nem digitar. E salva nos seus contatos. E quando você estiver em campo, você está fazendo lá um orçamento de um compressor, por exemplo, já entra no WhatsApp, já conversa com o vendedor, ele vai te auxiliar, vai te dar todas as informações que você precisa, preço, data de entrega, tudo mais. Cara, não tem porquê, tá bom? Friopar, parceirão aqui do portal. E agora sim a gente vai para a nossa última pergunta. Vamos lá então para a última pergunta do vídeo de hoje. Lembrando que se você quiser, se para você agregou agregou no seu conhecimento sobre inverter, deixa nos comentários que a gente coloca a continuação, tá bom? Se eu ver que ninguém quer saber, eu vou para outra, vou trazer outro assunto, tá bom? Legal? Deixa eu acertar aqui para ficar bonitinho, ok? Vamos lá, última pergunta de hoje. Se a geladeira está sem funcionar, é sempre a placa inverter? E aí, o que é que você acha? Não, na realidade, tem vários componentes envolvidos com funcionamento, tá bom? Por isso é que eu falo, o ideal é que você tenha um testador, tá bom? Com o testador, você consegue testar a placa e o compressor, certo? Então, digamos, você chega e liga o testador na sua placa, correto? E tudo funciona, então você já eliminou a placa e o compressor. Se você liga na placa e não funciona, aí você vai e testa só o compressor. E aí você, por eliminatória, você descobre o que está estragado. Agora, de resto, a geladeira inverter, o resto, certo? Ela tem então o compressor, tem a placa inversora, mas o resto dela é igual, certo? Às geladeiras convencionais. Ela pode, por exemplo, dar um problema no sensor, ela pode dar um problema na placa de potência, tá certo? A diferença da placa de potência é que ao invés da placa de potência mandar um sinal on-off, ela manda um sinal de frequência para ligar o compressor. Mas todos os defeitos que pode dar numa geladeira comum, pode acontecer numa inverter também, certo? Além, no caso da placa inversora e do compressor. Então, o ideal realmente, para você se desenvolver, é ter um testador, tá? Lembrando, eu estou deixando o link do testador aqui embaixo, tá legal? Eu estou deixando o link do Mercado Livre. Por que o Mercado Livre? É porque é uma compra internacional, tá bom? Demora mais ou menos de 15 a 30 dias para chegar no Brasil, mas pelo Mercado Livre é um pouco mais, não um pouco mais seguro não, é mais seguro se você precisar trocar, entendeu? Deu qualquer problema, você tem 30 dias para devolver. Além disso, se eu não me engano, eles estão dando 1 ano de garantia. Um ano é 3 meses, eu acho que é 3 meses de garantia. Tá legal? Então eu vou deixar o link aqui para você adquirir. E outra coisa, vem estudar aqui no portal, que lá no portal a gente esmiuça. Tudo isso que eu estou falando para você, os meus alunos já sabem. Tá certo? E muito mais, porque cada tema desse é esmiuçado em várias aulas, tá bom? Então se você quiser, de fato, fica fera, inverter, vem estudar no portal, beleza? Esse vídeo está ficando um pouco longo, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Se tiver bastante comentário positivo, eu faço parte 2, 3, quantas sejam necessárias. Valeu, forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.